É isso aí, pessoal. A gente está aqui agora para ver o vídeo A Conspiração das Árvores, explicando The Monument Mythos, Alex Kansas, aqui do Pombo Atômico. Foi uma recomendação de vocês aí, vocês insistiram bastante para a gente ver esse vídeo. E altas expectativas, tá? Vamos começar. Deixa eu ver aqui, tá tudo certinho. Em 1960, uma equipe de antropólogos da Universidade de Chicago e de Istambul descobriram uma estrutura peculiar localizada sobre o ponto mais alto de um conjunto de montanhas que formam os Montes Tauro a nordeste de Urfa. Os estudos realizados no local, que se iniciaram em 1964, concluíram que não havia possibilidade da colina ter sido gerada naturalmente, e por causa disso, logo foi deduzido que o terreno se tratava de um antigo cemitério bizantino abandonado. Diante dessa explicação, foi apenas durante os anos 90 em que outro grupo de arqueólogos iniciaram de fato o processo de escavação que perdura até hoje. Porém, dentre algumas rochas e restos de minerais, o diretor alemão Klaus Schmidt identificou alguns fragmentos no local que não só eram evidências de uma possível civilização mais antiga, mas que serviam como chave para confirmar que aquela estrutura se tratava de um templo com mais de 11 mil anos de idade. Cara, 11 mil anos. 11 mil anos é bastante coisa. Acredito muito que. Não acredito de nada. Murilo, comentários. Comentários, Murilo. Então, Reações. você viu as fotos que ele colocou no início? Sim, sim. Normalmente, quando tem, tipo, foto assim, dá um medo, porque, tipo, parece que é algo, tipo, muito real. Colocando, tipo, bagulho de ARG. Tanto que, mano, eu tenho um trauma lá de um ARP de cachorro, viado. Que parece que é Guarda de muito real. cachorro. Você tá ligado? Você nunca viu? Mano, é muito bom. Ah, Dá um cagaço, porque, mano, tipo, é bagulho muito realista. Quando ele bota no bagulho que é muito realista, parece que é real o suficiente pra você ficar todo borrado, tá ligado? não, entendo. E tá bem feito, tá? Todas as fotos Uhum. parecem bem reais. É, então, é isso que eu ia falar. Parece que até Quando o tipo, é real, monumento tá ligado? Beleza. humano mais antigo já catalogado por especialistas. Eu sei que pode parecer que eu contei toda essa história só para te fazer perder tempo, mas para pensar só um pouquinho nisso. Há mais de 11 mil anos, em um período quase pré-histórico, existiu uma civilização que antes das pirâmides e das estátuas clássicas que a gente conhece, já produziam seus próprios marcos geográficos importantes. Eu tô dando destaque para isso porque toda essa situação me fez pensar uma pergunta que é: por que nós humanos construímos monumentos? Eu não sei dizer se existe uma resposta concreta para isso, mas o fato é que essas gigantescas construções que fazemos possuem um sentido que vai muito além da estética. O Cristo Redentor do Rio de Janeiro possui um motivo para estar no local onde ele se encontra que é muito maior do que simplesmente o fato de ficar bonitinho com a paisagem. Um monumento possui um sentido que é principalmente político, geralmente focado nos valores e práticas de um local, ao mesmo tempo que sacramento o significado dado pela pessoa que planejou colocar ele ali. O Cristo Redentor está bem ali de braços abertos como um sinal de boas-vindas aos milhares de visitantes que chegam no Rio de Janeiro. Mas é óbvio que não é só isso. A estátua também foi planejada como uma mensagem religiosa ao mundo, como um texto que diz: vejam só o resto do mundo, o cristianismo domina o Brasil. Mas no final das contas, o monumento é isso. Realmente. Falando aí de Bizarro. monumento, realmente faz total sentido o que ele disse aí. Por quê, né? Mano, esses vídeos aí é real? Tipo, esse Acredito vídeo que por seja, tudo? tá? Acredito que seja. Que Oxi, ano que o, se que for ano do que o Cristo... Analog Horror, da hora. Se for da Analog Horror vai ser interessante. Não, é muito fácil o cara pegar um vídeo que existe e tacar na Analog Horror, Ah, né? não, sim, mas tipo assim, ele criou o vídeo, entendeu? Se ele criou esse Bagulho. vídeo aqui, aí sim é outro É. patamar, né? E a menção honrosa ao Brasil, né? O Analog Horror não é Uhum. brasileiro, mas, né, tem monumentos. Isso aí, tamo no topo, pô. Isso me faz lembrar que eu não conheço as sete maravilhas do mundo. Você conhece? Ah, Torre de Paris, Torre de Pisa, o Mo- Cristo Redentor. Monolito? Monolito, eu não sei se é monolito que chama, mas é um negócio que é lá no, em Londres, né? Um, que o Homem-Aranha subiu lá. ah, Só pra. o Big Ben. Big Big Ben Ben, que fala. é ele? É, Então é aquele o troço é um relógio relógio? gigante de Nova York. É, isso.
É, Acho que. pode ser que Eu não seja. sei se deve ser Big Band É, porque eu ou. sou burro de geografia, eu não Enfim. conheço. As pirâmides do Egito. A muralha da China, né? Não. Isso. Ela é considerada? Se- É, pô, acho que sim. Boa pergunta. Não sei. Bom, vamos continuando aqui. Um texto caríssimo, primordialmente associado ao poder e à capacidade de fazer com que valores antigos se tornem novos e representar opiniões passadas como se fossem de todos. É por isso que nós fazemos monumentos, para idolatrarmos nossos próprios mitos. Eu não acredito que seja isso mesmo. Porque, por mais que o Brasil não seja unicamente cristão, o, é por enquanto é a religião que mais, né, que mais domina aí o Domina. país. Não. Não domina o mundo inteiro, o cristianismo? Tipo, dominar grande Domina no parte do mundo. sentido de que é o catolicismo, né? Uhum. Ele é conhecido, mas ele não controla, né? Não controla mais, né? Mais, né? Antes controlava. Antes Oxi. controlava, né? Era paia, né? Isso tem que controlar. É. Bora fazer um análogo à Horda das Cruzadas. Bora lá, bora lá. Anota minha ideia. Uhum. Ó, a introdução. Lembrando Tá bom, que o foco dá lá. principal desse vídeo é a primeira temporada dessa série presente no canal do Alex Meu Deus, tem Kansas. mais de uma. Se tu tiver interesse, eu vou colocar o link no comentário fixado aqui embaixo. Dito isso, pode continuar à vontade. A série começa com um vídeo chamado Liberty Lurker, também traduzido como Perseguidor da Liberdade. E dentro do seu próprio contexto, parece ser um trecho de um documentário arquivado com foco na história sobre a Estátua da Liberdade. E aqui nós comecemos por um áudio gravado durante o É, o áudio a seguir foi uma expedição de 89 com interview com design da Estátua da Liberdade. Aham. Caramba. de mandou bem. 1889 durante uma entrevista com o escultor original da estátua, que foi o Sr. Caraca. Frederick August Esse Bartholdi. Mano, todos os caras dessa época parece igual, cara. Pior Todos que os é, cara... né? Mano, Parece os filósofos, tá ligado? mano, é bizarro, né, mano? Porque todos eles, sei lá, todos eles têm a mesma pose, talvez seja porque a técnica que os caras usavam no desenho ou na fotografia era muito parecido. Porque, tipo assim, eu vendo esse aqui e vendo a pose do Santos Dumont, por exemplo, os caras sempre. Tá ligado? Nossa, mano, é a Todo mundo mesma. parece o Karl Marx por algum motivo. Não, nem todo mundo tem aquela barba volumosa, mas tipo, o que eu tô querendo dizer é que essa imagem equipara-se aos caras que tiram foto da nuca, tá ligado? Os caras tiram foto no espelho olhando pra trás, Ah, mostrando o tá, degradê e real, mostrando a real. nuca, tá ligado? Os caras lutando contra a É os medusa. cria. É os cria da época. É os cria da. Literal. Eu vou continuar aqui. O aspecto mais complicado da construção foi o pedestal. Pelo fato da estátua ter sido planejada para ser um presente, o embaixador americano nos encorajou a seguir o pedido do presidente Grant. Nós concordamos e a cada mês recebíamos vários pedidos de tamanhos para o pedestal. E depois de 4 anos, os pedidos para mudança de tamanho para o pedestal finalmente acabaram. As pessoas sempre me perguntaram do porquê do pedestal ser tão maior que a estátua. Tudo que eu dizia era: pergunte aos americanos. Em seguida, nós pulamos um pouquinho no tempo, dessa vez indo para o ano de 1949, o ano em que a estátua acabou passando por uma reforma bastante cara para o governo americano, muito provavelmente para consertar os estragos ocorridos durante a Black Tom, que foi um atentado ocorrido 33 anos antes, no pier de Jersey City, que causou Cara, não, Retomando a peraí. uma explosão tão potente que um terremoto de 5º grau foi sentido pelos moradores das proximidades, além de vários destroços que atingiram a estátua e causaram danos de uma forma significativa o suficiente para tornar proibida a visitação de turistas sobre a tocha por mais de 2 séculos. É tipo, eu ia comentar, né? Eu tava. O que esse evento foi? Foi um bombardeio, uma explosão de usina? Sim. Então, basicamente é o que eu ia falar é que quando o cara sabiamente consegue colocar e introduzir um evento histórico real no meio de um Analog Horror, isso dá muito mais credibilidade no roteiro. Que nem o do Analog Horror do cozido lá, do Boiola One, basicamente. Vai Ele lá. pega e introduz o apagão
que pegou ali na cidade de Ohio. É Ohio, né? A cidade de Ohio teve um apagão ali em vários estados, várias cidades que ficaram ali no apagão e teve uma interferência, né? Aí ele conseguiu usar isso como desculpa para pro, pro, pro FEN 977, alguma coisa assim, o nome da criatura, né? Da entidade, como uma desculpa para aparecer ali. E isso é Caraca. interessante, porque realmente aconteceu. E quando as coisas realmente acontecem, você fica, ué, né? É tipo o bagulho da foto que eu tava falando. Pra você ver. Opa, boa noite aí, pessoal. É, para quem está chegando agora, a gente está vendo o Analog Horror do Monument Mythos. De todo modo, o vídeo que a gente vê em seguida se trata da apresentação da planta oficial da reforma, que havia sido arquivada por 36 anos. Ah, É o maquinário. curva, tipo. É, Estrutura pra poder é segurar. o pilar. É, pilar, isso. Tá dando pra- O wheels é literalmente rodas, né? É, seria Não tipo nada a ver. rodas, mas acho que nesse sentido tá como tipo. Pra segurar. Sei lá, suspensório. Sim, pode ser. Entrada, Ah, entrada. escadas. Pera, essa daí é a entrada pra subir pra estátua. Para as pessoas Não, subirem. pra descer lá embaixo na engenharia. Ah, tá. Ah. Drain. Tipo, fosso é. Fosso não é. Saguão. Sabe bagulho de esgoto? Sabe bagulho de esgoto? Saída de esgoto. Qual que é o nome daquele bagulho que você puxa de esgoto? É tipo escotilha. Ah. Waste storage. Waste storage. E essa é a planta. Então Eita. é aqui que a gente começa a perceber que tem alguma coisa extremamente então. errada com esse O quê? Não, é só concordar com o vídeo. documentário Bora com lá. a própria estátua, já que na capa da planta nos é informado o título, o número de série e principalmente o motivo da mudança. O que tá escrito aí? Ó? Ah, tá. Provide entrance. Aquele waste seria tipo armazenamento de resíduo pra jogar lixo, etc. Dentro, Ah, embaixo de uma estátua da liberdade. nossa. Que é Mas, Pra explicado isso. como, abre aspas, fornecer entrada para sustento e instalar motores para auxiliar na eventual partida. Eu não sei vocês, mas eu tenho certeza que a Estátua da Liberdade não é um foguete que precisa de motores para uma possível partida. então. Com o decorrer da apresentação, a gente consegue ter uma boa noção de que tipo de estrutura estava sendo planejada como melhoria para a estátua. Como, por exemplo, os motores ligados a um eixo que ativa uma sequência de rodas que fica logo debaixo da base superior do pedestal, além da instalação de um dreno e de depósito de dejetos, o que é muito Depósito- esquisito por si é. só, já que visivelmente Olha, haviam então. planos para acrescentar uma nova entrada em uma nova sequência de escadas em um setor quase que secreto no local. O que levanta a pergunta mais óbvia logo de cara: Por quê? para que uma simples estátua ia precisar de tudo isso? Durante o último momento do trecho, nós temos uma breve noção do ponto de vista de algumas pessoas que trabalharam no local, ou que ao menos passavam pela ilha de Ellis. Como por exemplo, no verão de 1954, quando milhares de imigrantes que chegavam, elas estavam sentindo um odor muito forte enquanto passavam por ali, muito provavelmente quando chegavam de navio nas docas que ficam nas proximidades. Logo a gente escuta o depoimento de uma imigrante italiana chamada. Ó, pessoal, eu já tô vendo os vídeos que eu salvei no assistir mais tarde, já tem vários na fila, tá? Então, todos que pediram na live anterior, na primeira live que a gente fez, eu já salvei todos os pedidos, os relevantes, né? E esse daqui foi o que todo mundo ficou pedindo na primeira live e eu acabei deixando de lado, mas eu salvei para assistir nessa live, então no final dessa live, se vocês quiserem ficar até o final, aí vocês podem fazer os pedidos e eu vou salvando que vai entrar na fila e tudo mais, entendeu? Então, vamos continuar aqui assistindo
ao Monumento Mitos. chamada Leonora Bramante, que nos confirma algumas coisas bem interessantes, sendo a primeira delas o cheiro horrível do local, que ela descreve como o odor de carne podre, como se fosse um Nossa. matadouro. Ela, muito provavelmente por morar na região costeira, Caramba. Tenho Um certeza negócio- que não é isso. É verdade. É pior que a estátua de Nova York não fica do outro lado, não fica longe de Nova York. Se eu não me Fica, engano, fica mais perto da cidade vizinha. Eu não sei qual é a. Eu não sei se é a Nova Jersey, eu não faço ideia da geografia do local, mas, né? Eu vi que é muito mais perto da outra cidade do que de Nova York. Mas é um símbolo de Nova York, né? Por algum motivo. de Nova York, chega a dizer ter visto durante a noite várias pessoas sendo levadas em fila por policiais até o pedestal da estátua. Todas essas pessoas estavam ali sem questionar nada, porém apenas os policiais saíam do local, enquanto no dia seguinte o cheiro podre ficava ainda pior. Eu acho que agora já deu para ter uma boa noção de que tipo de loucura a gente vai lidar no decorrer dessa série. E esse vídeo é uma boa entrada, já que ele é bem fácil de ser compreendido. Certamente existe algo anormal na ilha de Helios, algo que foi o real motivo para que o presidente dos Estados Unidos exigisse um pedestal tão maior que a própria estátua, muito provavelmente para esconder essa coisa e permitir que ela transformasse esse monumento histórico em seu próprio ninho. E sabe o que é pior? A ilha de Helios foi por muito tempo usada para inspeção de imigrantes e ficou aberta por 60 anos até ser fechada em 1954, o que literalmente significa que o governo apenas aceitou a chegada desses milhares de homens e mulheres que apenas desejavam um novo começo para que pudesse usá-los para alimentar essa criatura, que apenas foi embora anos depois. Então a gente já tem aí o que pode ser que tem dentro lá, uma criatura, né? Provavelmente. E aí, tem chute a alguma coisa? Não sei, pelo que eu já vi de edits, né? Porque eu sei que esse análogo horror é antigo. Então, desde 2023 eu já vi algumas edits e tal, assim, de alguma coisa saindo da estátua, tá ligado? Tipo, a estátua, tipo, abrindo, assim, uma tampa e saindo uma mão, uma coisa assim. Mas Eita. eu acho que a gente vai ver aqui, talvez, né? Vamos ver. Herbert Eilacher. Agosto de 85. Primeiro avistamento do Perseguidor da Liberdade. Que nome, hein? Literalmente o vídeo que eu falei pra você, ó. Então eu vim desse vídeo. Caraca, que da hora. Desse vídeo. Não sabia. Após investigações, autoridades locais associaram o depósito de dejetos como um fosso de restos humanos. Se você tem familiares que foram vistos pela última vez na ilha de Elis entre os anos de 49 e 54, você deve ser intitulado com uma compensação. Caraca. Em Rushmore Revenge, ou Foi literalmente essa imagem, esse trechinho que apareciam nas edits que eu via. Normalmente via no TikTok, né? Enquanto eu tava procurando conteúdos para poder fazer história baseada, né? Aí, basicamente, aparecia muita edit de Analog Horror. E uma dessas aparecia, né? Principalmente, imagina essa cena com a música do Crystal Castles. Me é familiar esse Bushmore Revenge, acho que eu já vi. Essa logo específica. Ah, é? É porque esse daqui são os rostos que estão lá. O Naruto se baseou nisso aqui, não foi? Uhum. Fazer o rosto dos Hokage. É interessante, tá? É interessante essa... Eu só acho que o ser humano é muito arrogante, né? Colocar a própria Pois imagem bem, nas coisas, mas... Eu sei que... É lenda, é símbolo. E tem um bro aqui com um bigode bem protuberante aqui. dança, nós estamos em 2003, onde em que um dos maiores ícones americanos foi O que tá escrito aí pra nós? O serviço do Parque Nacional encontrou Rushmore Mountain National Memorial. Encontrou o O rosto memorial dos caras
vandalizado por um grupo desconhecido que pintou frases bastante interessantes por toda a escultura. Em 7 de agosto, o governo americano pode financiar um genocídio se tiver nomeado com um monumento nacional. Todo dia execuções ocorrem em 2.600 marcos americanos. O sangue da liberdade será vingado. A alma de Lincoln será liberta. Em 14 de agosto, eu vou introduzir a infecção na próxima semana, entre segunda-feira e domingo. Fica atento aos sintomas. Aqui nesse vídeo a gente tem uma das primeiras dicas da existência de um grupo chamado ADA, que eu vou explicar em um outro momento. Esse grupo vai ser responsável por nos dar algumas dicas sobre o que realmente está acontecendo com os monumentos americanos. E aparentemente ele oferece um sentimento de perigo real no país, à medida que com uma simples mensagem pichada, o Serviço Nacional de Parques inteiro decidiu tomar uma iniciativa de emergência, principalmente para enviar patrulhas durante a noite para filmarem qualquer possível anomalia ocorrida durante os horários indicados, às 10h12 da noite até às 10h13. É 1 minuto. Segunda-feira. Ah, poxa. Parece, pô, uma porta de ferro. O guarda responsável pela gravação consegue filmar o que parece ser alguma coisa caindo do céu, diretamente sobre o monte, o que causa um som bastante alto por causa do impacto. Não, eu tô vendo tudo. Então. Terça-feira. Terça-feira, quarta. Eita, ó. Eita. Ó. Tá pulando ali, ó, tentando ver por cima. Bom, mas pra ser vista desse jeito é Durante grande. a terça-feira, entre a cabeça de dois presidentes, é possível ver uma luz piscando bem ao longe. Eu cheguei até a pensar na possibilidade de ser um código Morse. Mas sendo um veterano de guerra condecorado como eu, dá pra notar a total falta de padrão e pausas-chaves entre cada brilho. Vandinha. Parece um rosto de ponta cabeça, nada a ver? Se pá que sim. Não, mas não é, é o narigão do cara. Na quarta-feira, logo de cara, é possível escutar um som estranho vindo do monumento. Além do fato do rosto do Abraham Lincoln aparentemente estar olhando diretamente pro guarda responsável pela gravação. Abraham Lincoln seria quem? Seria o brother do meio? Não, seria esse aí, ó. Da direita. Não é o do meio. Parece que tá alguém balbuciando. Sexta-feira. Nossa, é verdade. Parece muito orando. Ó, tem alguma coisa aí. Na quinta e na sexta, o guarda consegue filmar alguma coisa se movendo no topo do monte. Alguma coisa com um formato que não parece nem um pouco humano, ou sequer bípede. É trípede, tá ligado? Ele removeu o quê? Remova landscape. No sábado, o guarda acabou se esquecendo. Pode falar. É tipo, sabe a lente da câmera? Remover a lente? Uhum. No sábado, o guarda acabou se esquecendo de retirar a lente de proteção da câmera, fazendo com que ele não conseguisse gravar absolutamente nada. Porém, no domingo, a gente consegue ter uma boa vista do que estava surgindo no monte no decorrer desses dias. Sunday, sobremesa. É domingo. Sobremesa. Caraca! Bizarro, puxa. né? Mas... Caraca, os caras tava metendo um moicano, cara. Os caras viraram punk do nada. Você é louco? Pai calvo. Né? Opa, reage ao analong do Garfield. Com certeza. Vamos deixar anotado aí. Tá bom, pessoal? Vou continuar aqui. Relaxa, porque eu provavelmente tenho uma boa explicação sobre o que aconteceu. Na realidade, a gente primeiro precisa dar uma olhada na última mensagem do vídeo. Hoje em dia o monte cheira a algo de bebê. Jesus amado. Eu acho que vem da coisa que os trabalhadores colocaram nas cabeças.
Sim, eu vejo eles fazerem isso o tempo todo. Eles vão de Washington até o Lincoln todas as noites, pulverizando o monte como se fosse um bebê. Meu Deus do céu, que Nossa, dublagem. isso. Então. É, Chapô. pelo menos tem português, para de reclamar. De fato. All the Black bullets. Knight. Ok, isso acabou de ficar ainda mais estranho, eu sei. Mas é bem simples entender algumas coisas que me levaram a pensar em algumas possibilidades. A primeira delas é que tudo começou durante a construção das esculturas, onde os trabalhadores por algum motivo usaram esse pó desconhecido para plantar o que a gente vê surgir durante a última gravação. Mas também existe a possibilidade cresceu dos muito rápido. trabalhadores citados pela fotógrafa serem Né? na verdade os próprios membros da ADA disfarçados, que plantaram aqueles espinhos bizarros usando o pó desconhecido com o objetivo de destruir o monumento que parecia ter vida própria, como a gente vê em alguns trechos específicos das gravações. Em Alcatraz Attack, ou Ataque de Alcatraz, nós temos o que parece ser a documentação de um evento militar muito importante chamado como Terapia, envolvendo a prisão de Alcatraz. Sabe do que eu tô falando, né? Aquela prisão gigantesca que fica em Nossa. uma ilha e tal, muito popular por Sim. sinal. Enfim, de início nós temos uma boa olhada pelo que parece ser a planta baixa oficial da ilha inteira, que possui um formato bem normal, mas até que bem interessante. Mas vamos seguir em frente, Nada de que logo, piadinha logo com eu ilha, volto hein? nesse assunto. Na planta nós podemos observar as Nem falei nada. fortificações, Não, os não você, túneis, falando o com o jardim chat aí. e a prisão principal. Porém, logo a gente começa Não, a ser estourar- apresentado O negócio tá estourado, mas não sou eu não, tá? Se eu abaixar mais aqui, não, não dá pra ouvir mais. Não, estourado algumas ele tá naquela estruturas parte lá. tanto que Não, realmente. peculiares, como as com esses símbolos Ruínas. esquisitos. E na verdade a gente consegue ver algumas coisas bem interessantes desde o Meu início Deus, da ó apresentação. o A-Sync ligado. O V-Sync. Meu Deus, meu. É assim que eu vejo, tá, gente? Sem óculos. É literalmente assim. Nossa, que agonia. É literalmente assim, cara. Bizarro. Tá vendo aquela coisinha estranha bem do lado da torre de água? Aquilo ali é bem familiar, né? Então, se tu prestou atenção na aula de ciências e biologia da tua escola Cara, eu ao ia menos falar uma isso. vez, tu deve saber que essa estruturinha De é uma célula. mitocôndria, que resumidamente é o órgão responsável pela respiração das células. São E por celular. falar em célula, depois dessa apresentação, Uma representação a da documentação mitocôndria. passa a se focar em um evento chamado Alcatrozes, onde a gente vê aquela estrutura presente na prisão principal que possui o formato exato de um núcleo se dividindo em dois. Não, inacreditável. A ilha inteira é uma célula gigante? Provavelmente, pelo que eu Não, entendi. não é inacreditável. Mas isso não é um monumento. Isso é um monumento? Considerado? É Você é louco. considerado. Você é louco. Alcatrazoses. Oxi. Tem até musiquinha, toma. São os cromossomos ou eu tô chapando muito? É sério, Deve eu ser. realmente tô achando. Meu Deus, o que tá acontecendo? Ixi! Multiplicou? Tá juntando. Após isso, nós Ah. vemos os registros e simulações do movimento realizado na ilha no decorrer dos anos. Pera, a movendo ilha se mexeu? diretamente para a região da costa Sim, ela dos se Estados mexe. Unidos, onde Nem aos poucos fudendo. o continente é inteiramente consumido, enquanto a ilha vai se tornando cada vez maior. Bom, eu acho que a esse ponto ficou bem claro que a ilha inteira não só também está viva, como possui uma estrutura e comportamento idêntico ao de uma célula eucarionte. E é justamente por isso que o evento do governo se trata de uma sessão de radioterapia, já que é um tipo de tratamento medicinal que tem como objetivo destruir o crescimento das células de um tumor. Então, meus amigos, a gente não tá vendo apenas uma ilha célula se mover de um lado para o outro, mas sim um tumor de 90 km que, ao invés de Nossa. morrer com a radiação, acabou se dividindo em várias outras cópias. Poxa. Nossa, chegou a hora. Alcatraz. Dia 1 depois da terapia. Caraca! Olha a ilha dividindo. Tá porra. Nossa, tá rápido. Caraca! Jim Nossa. Democracy ou Democracia Nossa, Jim. ferrou muito. A equalização. Pra você ver, mano. Ah, esse carro aí até que tá bonitinho. Parece da Corrida Maluca. Pior que é. Opa, Litas, bem-vindo à live, cara.
Pô, mas é isso aí, mano. O do Garfield não vai ser hoje não, tá? Tem um monte de vídeos na fila, tá? Então a gente anota aí só depois, tá? Só na, sei lá, na live da semana que vem, talvez. Exatamente, mitose do nada. Os caras só fazendo mitose. A ilha Faz fazendo mitose. biologia. É, quem faltou na aula de biologia perdeu a UF referências. É um vídeo bem diferente, à medida que não tem nada de assustador aqui. Porém, de alguma forma, todo esse mini documentário de 8 minutos é algo que merece ser experimentado, porque é muito interessante por si só. Mas vamos nos focar nas dicas que podemos perceber daqui pra frente. De acordo com o documentário, durante um programa da emissora ABC, um âncora chamado Peter Jennings anunciou para os telespectadores que na semana seguinte iria acontecer uma transmissão especial de Ó, esse aqui foi feito com inteligência artificial, tá? Lá em 2018, né? Que foi criado na Analog, não sei. Eles usaram Provavelmente. Gemini pra gerar essa... Não sei. Imagina. significância nacional. Porém, essa antecipação inesperada fez com que todos os 60 milhões de americanos ficassem atentos à emissora no dia em que iria acontecer a transmissão. E com isso, várias teorias começaram a surgir entre a população. Uns acreditavam que seria o anúncio da existência de alienígenas, e outros que seria o anúncio de uma guerra nuclear mundial. Olha, se fosse realmente... Imagina, se isso realmente existisse, os caras olhassem e divulgassem uma ilha fazendo mitose. Que você ia pensar que seria, né? É, com certeza alienígena, cara. Com certeza é... Não, com certeza. E Murilo, morreu? Tanto que. Não, imagina. Sem Não, comentários à porém, parte. Infelizmente ou felizmente, todas essas teorias estavam erradas, já que após o fim do programa da tarde e seguido por uma tela preta, se iniciou uma contagem de 10 segundos para o início da transmissão, seguida pelo título Democracia Jean. Todos estavam nervosos e alguns já lamentavam com antecedência a possível má notícia. Alguns chegavam até a Nelwit. gritar na rua que Democracia Jean seria o código para o início de um holocausto nuclear. Porém, a maioria estava Da porra. atenta à televisão no momento em que a contagem chegou a 0. Ah, porra, os caras meteram uma edit de guerra. What are we waiting for? Let's bring them back home. Jim para presidente, ó. Toma. Toda essa ansiedade e desespero pra quê? Pra uma simples propaganda política do candidato à presidência, O cara James meteu Dean. um Porém, o mais monomotif, tá estranho de ligado? tudo é que ao invés da população ficar revoltada e destruir completamente a candidatura dele, centenas de milhares de vizinhanças começaram a celebrar alegremente sem parar durante a noite inteira. O documentário Nossa. chega a dizer que apesar de todos Imagina. os candidatos daquele ano defenderem o fim da guerra do Vietnã, nenhum conseguiu transmitir tanta raiva e clareza em apenas 15 segundos de transmissão. E não é só isso. O Não. povo gostou tanto da propaganda que no dia seguinte a emissora ABC cancelou o programa da tarde apenas para transmitir um loop de 30 minutos daquela mesma transmissão. Nossa, E eu nem preciso what dizer the que quando as fuck? eleições começaram, Nada, James Dean foi velho. eleito presidente dos Estados Unidos com uma margem enorme com relação aos outros candidatos. Mas O cara essa tá história é muito bem controlando a população, que bizarro. Não, com certeza, né? Isso foi extremamente bizarro. Mas ele usou um negócio de marketing, gatilho de marketing bizarro também. Não Então. tem como negar. Que eu... Mas Ah. não entendi nem como que eles ficaram, tipo, a favor do cara com um bagulho de possível guerra e explosão nuclear. Ah, cara, provavelmente a geração era muito mais de direita, né? Ah, tá. Vai saber, né? bastante esquisita, mas qual o motivo principal disso tudo? Então, antes de eu dizer logo de cara, vamos analisar com cuidado algumas informações principais presentes nesse documentário. O primeiro deles é que o James Dean existiu de verdade, e foi um ator extremamente famoso nos Estados Unidos durante os anos 50, tão famoso que ele até ganhou um Oscar como melhor ator, mesmo após sua morte em 1955. Sim, no nosso universo, James Dean morreu em 55, aos 24 anos, durante uma corrida de carros, algo que ele adorava fazer. E aqui, meus amigos, é a primeira vez que temos a prova de que o universo dessa série, assim como o de Local 58, se trata de um universo paralelo, tão paralelo que muitos eventos históricos são completamente diferentes ao nosso. Não, Como não, a com própria certeza. Até agora eu tava pensando que tudo era verdade. Tudo era real, né? Os caras querendo esconder a doideira, realmente, cara. Edite da Segunda Guerra Mundial do Vietnã. Né, mano? Contando que tem uma criatura numa ilha. Foda-se. É, criatura, é uma ilha A gigante ilha, que a se ilha divide. fazendo mitose. Tá chegando É aí aqui, que né? nasce uma outra ilha. Depois. E além de nascer a ilha, nasce com todos os funcionários junto, tá ligado? Sabia. Então é assim.
a candidatura do James Dean. Esse documentário se trata das eleições de 1968, onde nesse universo o Dean estava vivo e tinha por volta dos seus 37 anos. E por conta da sua popularidade Virou como CLT. ator e por ser um queridinho da América, ele não precisava de nada mais do que apenas algumas palavras no contexto certo para se tornar o presidente. Mas é óbvio que as coisas não seriam tão fáceis assim, já que com o vasto crescimento da popularidade dele, nasce também o grupo anti-Dean, que mais tarde se tornaria a ADA, que é o grupo responsável pelas denúncias que nós vamos ver no decorrer da série. Como eu já disse antes, Democracia Dean é um episódio incrível, pelo quanto ele é bom em nos falar em detalhes que o que nós estamos vendo se trata de um universo extremamente parecido com o nosso, mas também extremamente diferente. Cara, eu tranquilamente faria um vídeo sobre isso, mas olha o tanto de conceitos. Olha o tanto de conceito, olha o tanto de coisa sobre política, sobre marketing, Não. sobre coisa em inglês também, e um monte de coisa detalhada sobre, principalmente sobre história. Aí eu vou mostrar isso aqui pro mesmo, eu vou mostrar isso aqui pro mesmo público que assiste Pica-Pau na Horror. que eu quero, né, mano? Tá ligado? Não dá não, já. Aí não dá, mano, aí não dá. Como é que eu vou fazer, mano? Como é que, Não, mas como é que isso aqui vai competir com Pica-Pau na Horror? Um que eu gosto bastante que você falou, mas não deu muito em nada, mas que já era meio esperado, era o Apocalipse. O Quiet Lá. Apocalipse, nossa, aquele E análogo nossa, é bom muito demais. bom, mano. Muito bom, Só que o velho. pessoal ignorou fortemente, né, mano? O pessoal não ligou muito, não. Sabe por quê? Tem uma teoria, né? Que esse conteúdo desses analog horror desse estilo, assim, já foi monopolizado pelos canais maiores de terror, entende? Porque eles já fizeram conteúdo sobre. Então, pô, o pessoal não vai assistir aqui, né? O pessoal vai assistir lá. Então, eles vão assistir aqui o quê? Pica-Pau na Horror, porque eles não vão fazer vídeo disso. Então é isso aí. Faz sentido. Então é o que sobra pro Betinha. Quiet Beto. Apocalipse é absurdo. Nossa, é muito bom, cara. Júlio Santos, até muito tranquilo bom. esse vídeo na live ao vivo, né? Pra você ver, cara. Vamos continuar aqui. Ver os eletricistas ali na... O vídeo em seguida se chama Lincoln Looker, ou Lincoln Observador, e a partir desse momento se torna um pouco incerto sobre quem exatamente está produzindo esses documentários. Mas de todo modo, esse se trata de um tipo de tradição americana extremamente absurda, onde o presidente eleito escolhe uma pessoa que ele menos gosta, ou tem algum atrito, para assim ser criado um álibi para que ela possa ser sequestrada sem levantar suspeitas, para poder se tornar um Lincoln Looker. Um Lincoln Looker se trata resumidamente de uma pessoa que é presa atrás de uma pintura ou dentro de uma estátua, podendo ver o lado de fora apenas por 2 buracos feitos nos olhos por onde ela é alimentada com uma espécie de sopa durante todo o mandato do presidente atual, que durou por volta de 5 a 4 anos. Após isso ela é solta. Isso se ela sobreviver. Eu digo isso porque logo após a explicação de um ex-conselheiro sênior, a gente tem uma gravação de uma ligação bastante esquisita. Eu estava no topo das escadas, lendo os avisos e falando com os visitantes, quando eu escutei um baixo som de algo sendo arranhado. Eu não liguei muito para isso de início, mas quando eu cheguei perto da cadeira, eu percebi que o barulho estava saindo de dentro do mármore. Então eu fui até um guarda e perguntei se Bicho, tá crescendo, filho. fazer alguma coisa com o animal que poderia estar preso ali. Ela disse para eu não me preocupar, já que eles iriam resolver isso assim que houvesse menos visitantes no local. Alguns minutos se passaram e o barulho se tornou ainda mais alto. Eu voltei para o jardim e perguntei para ela que tipo de animais costumavam ficar presos ali. E ela respondeu: animais selvagens. Bom, esse carinha que a gente escuta no telefone chamado Howard Melrose não ligou pra contar pra sua amiga apenas as coisas estranhas que ele ouviu. Na verdade, essa ligação vai muito adiante. Ele chega a dizer que em um certo momento os barulhos de arranhados eram tão altos que as crianças puxavam as suas mães pedindo pra irem embora. Porém, também havia uma garota cega que, por outro lado, chegou perto o suficiente de uma estátua para colocar sua orelha contra o mármore. E depois de ouvir o que estava lá dentro, começou a chorar, assim que os pais tentavam tirar ela dali de perto enquanto ela batia na estátua com sua bengala. O Howard, que já estava curioso com o barulho e tudo de esquisito que estava rolando ali dentro, se juntou à garota em ajudar ela a bater na estátua. Nesse momento, os guardas da exposição começaram a ordenar as pessoas para que saíssem daquele andar. Em certo momento, o mármore finalmente se quebra. E o que acontece em seguida a gente pode ver na gravação que ele fez. GG. Acabou pro Beto. It's over. What? É claro, né?
Toma É aí, meio ó. óbvio que o que a gente vê Ah, só o saindo do bracinho, pescoço da toma. estátua é tudo menos humano. Parece algo com aspecto avermelhado, extremamente parecido com um tentáculo ou algo do tipo. Porém, a chave disso tudo tá na sopa que é usada para os Lincoln Lookers serem alimentados. Porque certamente deve ter algo nela que ao ser ingerido com tanta frequência acaba transformando um ser humano em algo que, bom, a gente vai entender melhor em breve. Porém, Caramba, então era um ser humano? Os... As criaturas são seres humanos meio deformados? É, provavelmente, pelo que eu entendi. Esse pó aí bizarro. Provavelmente mutava de forma anormal a célula das pessoas e fazia isso. Transmutava, Por no isso. caso. Roupa cebola agiota, e aí, boa noite, cara. FNAF já criou o vídeo interior. Não entendi, não entendi. Sinceramente. Parece o Walt Disney. Walt Disney. O jeito que o cara escreve. que substância é essa? Antes de eu explicar essa minha teoria um Do que é pouco feita a maluca, é sopa. bom a gente voltar rapidinho para o Rushmore Revenge. Lembra que o aviso da ADA cita uma tal infecção? Então, a minha teoria é que essa infecção descrita como um pó pela fotógrafa seja a mesma substância colocada na sopa dos Lincoln Lookers, já que em um Pera aí, não foi o que você falou, Murilo? Então, Então. ele que trouxe disso. É cocada, bobão. dos avisos da ADA diz que a alma de Lincoln será liberta. Como se o que aconteceu no Monte Rushmore tivesse sido uma retaliação à descoberta dessa tradição, descrita pelo ex-conselheiro como nada novo. É apenas uma tradição. Agora aqui, em Washington Wormhole, ou Era isso daí, ó, buraco de minhoca que de Washington, começa de esse troço verdade aí o que eu ponto não principal sabia o que eu nome. queria chegar com esse vídeo. E logo logo tu vai entender o Aí eu falei que era London, mas na verdade é em Washington. porquê eu pulei alguns dos outros vídeos para focar justamente nesse. Esse vídeo começa com o que parece ser um poema chamado A Árvore Especial. A floresta caía rapidamente enquanto o lenhador balançava, exceto para a árvore especial que não pôde ser derrubada. Ela sentia saudades de seus amigos e dos hinos que com eles cantava. Então ela começou uma melodia que os órgãos do lenhador estouraram. Esse vídeo é bem direto ao ponto, então é bem simples explicar o que ele quer nos dizer. Aqui nós temos a documentação de uma linha temporal relacionada a algo chamado como Árvore Especial, que teve sua primeira fotografia retirada em 1840, poxa. e com o passar do tempo é revelada ter sido completamente coberta com a construção do que é conhecido nos Nossa! Estados Unidos como o Monumento a Washington, que teve sua Faz construção sentido. iniciada em 1884 e terminada apenas em 1888. E aqui a pegadinha acontece, já que em 1910 o monumento se torna um ponto turístico principal da cidade. E entre esse ano e 1971, cerca de 20 pessoas acabaram desaparecendo completamente do local, ficando por Tá, eu já sei, eu já tenho uma noção do que é feito o pó branco. Essas ilhas também conhecem, viu? É, mano. É o pozinho branco aí, mágico. Porque a vida real. Porque na vida real, mas tudo acontece nos Estados Unidos, mano. Seria foda. É que, né, potência mundial, né? País de primeiro mundo, né? Os caras acham que é os donos do mundo. Vamos Pois continuar. conhecidas como Desaparecidos de Washington. Durante o ano de 1972, vaza ao público um vídeo chamado Operação Padrão de Washington, muito provavelmente como um dos documentos vazados durante a Watergate, que foi um escândalo político real americano, que causou a renúncia do presidente Nixon por causa do seu envolvimento na tentativa de roubar documentos e gravações que comprovassem algum erro ou falha de outros candidatos à presidência daquele ano. Como nesse universo o Nixon sequer chega a se tornar presidente, é possível que esse escândalo aqui tenha algum tipo de envolvimento com a ADA, na tentativa de encontrar provas que confirmassem o envolvimento do governo em todas as coisas esquisitas que a gente tem visto. Olha o Sticker Man. Porta de entrada. Ok. Cadê a árvore, Zona? Ixi. Ondas sonoras. Oxi! Oxi!
O vídeo em si é bastante esquisito, mas basicamente se trata de uma demonstração de como funciona essa tal operação padrão, onde um visitante entra pela abertura do monumento e é erguido até o topo através de um elevador com a base Sobrou nada removível. pro Em certo visitante. momento, uma onda sonora sai do solo e viaja até o topo em um ciclo constante que provavelmente acaba por matar o visitante, já que, como diz a tradução literal do poema do começo do vídeo, a melodia da árvore especial consegue explodir os órgãos de um ser humano. A base do elevador então se porra. abre e o corpo do visitante é jogado ao solo, muito provavelmente para servir como adubo para o desenvolvimento da árvore. Assim como a gente vê no Liberty Looker, onde os imigrantes levados para o pedestal da estátua eram usados para que ela se desenvolvesse e partisse. Porém, em 2000, o obelisco é vandalizado pela ADA com uma pichação dizendo: "A infecção está próxima. A música de Washington irá terminar", muito provavelmente fazendo referência ao que aconteceu no Monte Rushmore, em 2003. E por falar nessa data, nesse ano aparentemente alguém das proximidades do obelisco começou a filmar algumas coisinhas bem estranhas acontecendo. Ó, a linguinha. Eu tô, mano. E voltou. Eita, poxa. Ué? Não. Mentira. Ah, Não, não. Ok. Tentáculo gigante dando choque É. em tudo e do nada, Virou 19 Evangelion do desaparecidos nada. de Washington surgem inconscientes na base do monumento como se nada tivesse Virou um anjo do nada. entendi. Não. É, literalmente, mano. Tan, 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 tan. Compre o seu antes que acabe. Mano, esse anjo aqui é o mais roubado, cara. O cara. Esse anjo aqui, ele tem um. Ele tá fora do campo AT da Terra. E ele consegue dar um disparo desgraçado até o negócio, mano. Bizarro, mano. Porque eu nunca vi Evangelho, cara. Eu fiquei de ver. Nossa, mano, você devia ver, mano. Eu vi um É bom? cosplay desse anjo na BGS. Era Na um triângulo. primeira vez. Um prisma. Ectádrio, porra. É o Ectádrio. Essa forma geométrica aí. É essa bomba aqui. Opa, o que eu fiz? Ó, porque daí, ó, dá pra ver como é que eu faço pra ver. É que eu não tô no Google, né? Então não tenho o Google Lens. Enfim, né? Não importa. O que importa é que isso existe. O monumento virou um anjo. acontecido. Quer dizer, Bizarro, nada além de uma fucking viagem no tentáculo. tempo. E essa nem é a maior revelação desse episódio, pois aqui também é confirmado que o poema sobre as árvores especiais não estava sendo nem um pouco lírica ou sendo representado de forma artística e criativa. Essa árvore literalmente possui vida própria. E de acordo com a minha teoria, existem outras delas, mas isso a gente vai entender melhor em breve. Nosso sétimo e último episódio desse vídeo aqui, chamado Rockefeller Tragedy, ou Tragédia de Rockefeller, nós assistimos a documentação de duas cartas escritas por pessoas diferentes, mas que se trata de um mesmo evento Virginia ocorrido durante um dos Manson, né? primeiros natais ocorridos na Rockefeller Center, onde todo ano os Virginia- trabalhadores do local colocam uma árvore de Natal bem no centro As e decoram ela da distantes. melhor forma possível. Os trabalhadores do local colocam uma árvore de Natal bem no centro de um mesmo evento. Aqui, ó. Virgínia no País das Maravilhas. Meu Deus. É, mano. É a Virgínia, né, mano? É a Body Splash, né, mano? Foi ali que ela criou. Ocorrido durante um dos primeiros natais ocorridos na Rockefeller Center, onde todo ano os trabalhadores do local colocam uma árvore de Natal bem no centro e decoram ela da melhor forma possível. A primeira carta que temos acesso é a primeira página do relato feito por John Davison Rockefeller, o fundador do centro e também o primeiro bilionário da história. Ele diz que durante o primeiro inverno da construção do centro, os responsáveis pela construção ergueram uma pequena e humilde árvore de Natal para aumentar a moral da equipe, e essa ação mexeu com ele de tal forma que o fez pensar na possibilidade de transformar essa ação em uma tradição constante para os outros natais que viriam em seguida. E por causa disso, o Sr. Rockefeller decidiu viajar até a Babilônia para encontrar a próxima árvore que usaria para a doação. A documentação também dá foco a outra carta, que Tinha que ser um milionário, né? Um bilionário, na Foi. verdade, né? Sempre é, né? Sempre é. Ó, anota o que eu tô falando, tá? O próximo Analog Horror, daqui uns anos, vai ser sobre Elon Musk, tá?
foi escrito e desenhado por uma garota chamada Virginia. Não, eu não vou fazer Segundo não, ela, o Stefan. Sr. Rockefeller E depois ficou dá pra mais esse de um drama. mês na Babilônia, à procura de uma árvore ideal. Esse Porém, aí. todas que eram apresentadas para ele ou eram altas ou baixas demais. Foi quando ele pensou que iria voltar para casa de mãos vazias que repentinamente uma doce e estranha melodia tomou conta do ambiente. E é claro que a música estava vindo de uma árvore bastante especial. O Sr. Rockefeller não pensou nem duas vezes antes de pedir para os funcionários do local que começassem a derrubá-la. Vários lenhadores passaram horas e horas golpeando aquele tronco estranho. Quando o dia amanheceu, não havia nem sequer as marcas dos machados no local. O Sr. Rockefeller, ansioso para ter sua árvore, logo ordenou que no dia seguinte fossem colocadas toneladas de dinamite sobre a base da árvore. Nossa. Mas Meu quando Deus. os explosivos estouraram, a árvore continuava de pé, sem nenhuma reação. Sendo assim, o Sr. Rockefeller logo convocou os melhores coveiros do local para que escavassem a árvore para fora da terra desde a raiz. Porém, os coveiros informaram que aquela façanha iria demorar cerca de 3 anos para ser concluída. E sendo Caraca. assim, o Sr. Rockefeller poderia escolher as 3 melhores árvores daquele campo para os próximos 3 natais, até que a árvore especial pudesse ser levada. O documentário então retorna a se focar no relato do próprio Sr. Rockefeller, que foi escrito 2 anos depois do dito incidente, e que segundo ele havia passado esse tempo inteiro em silêncio, se recusando a falar sobre o ocorrido, já que por mais que já tivesse visto os acidentes acontecerem por vezes o suficiente na sua vida, nada o havia preparado para viver o que aconteceu. Já que por mais que os trabalhadores originais do centro tivessem iniciado essa tradição das árvores, foi justamente a sua árvore especial que causou uma perda trágica. Agora indo novamente para a cartinha escrita pela Virginia, ela diz que após os 3 anos se passarem, finalmente havia chegado o dia em que os trabalhadores do centro ergueram a árvore especial bem no centro de Manhattan. E ela logo Nossa. chamou a atenção por ser extremamente diferente de todas Conseguiram. as outras árvores, já que ela não possuía cor, galhos ou folhas. Sendo assim, naquele ano, a própria claro, Virginia sim. havia economizado todo o dinheiro que podia para comprar um Virginia. enfeite de Natal e ser a primeira da Vai cidade dar a o fazer ipim isso. pra ele. Porém, quando o momento chegou, a árvore era muito alta e ela nem sequer conseguia chegar perto dos galhos mais altos. Sendo assim, a Virginia teve a ideia de chamar seus 10 amigos para que pudessem subir um nos ombros dos outros e chegarem o mais alto possível. O plano Vini aparentemente Júnior, deu Zé certo, Felipe. visto que apesar Cada de pra cada quê, uma né? das crianças Né? terem pisado nos lugares errados, Virginia rapidamente chegou até o topo da árvore. A torre de crianças balançava e parecia que iria cair a qualquer momento, mas logo ela conseguiu colocar sua pequena estrelinha na pontinha mais alta, como uma típica árvore de Natal. Porém, em certo momento, a árvore começou a fazer um som estranho, e todos os galhos que haviam sido colocados como enfeite caíram, enquanto o topo da árvore especial descia até o solo, formando um arco perfeito. O som estranho ia ficando cada vez mais alto. E junto com isso, raios elétricos começaram a sair de dentro do arco, produzindo um som de explosão muito potente. Os raios logo escaparam e rapidamente atingiram cada uma das crianças, cegando todos no local Tadinhos. com uma luz branca intensa. Virginia chega a dizer que depois disso ela se viu sentada sobre um campo inteiro com várias e várias daquelas mesmas árvores estranhas, cantando uma para a outra como se estivessem conversando, enquanto a melodia se misturava com diversas vozes que repetiam: "As árvores não são árvores". Então, esse momento aqui, junto do que a gente viu no vídeo anterior, são de extrema importância pra gente entender o que essas árvores esquisitas são. E eu me arrisco a dizer que elas são o ponto principal de toda essa série. Na realidade, é muito provável que todos esses monumentos tenham sido criados com o único propósito de atrair pessoas para serem sacrificadas no local e estimular o crescimento dessas árvores para que o seu poder pudesse ser utilizado pelo governo. Desde a criatura dentro da Estátua da Liberdade, os espinhos no topo do Monte Rushmore e os próprios Lincoln Lookers, que parecem ser humanos transformados pela substância retirada dessas árvores. Pelo que parece, essas árvores, na realidade, se tratam de organismos independentes que possuem o poder absurdo de usar o campo eletromagnético gerado por aquele arco para fazer indivíduos viajarem no tempo. E a prova disso está nos desaparecidos de Washington, que Viajarem ficaram no anos tempo? desaparecidos sem deixar sequer uma pista, mas misteriosamente acabaram reaparecendo após a árvore escondida dentro do monumento fazer o mesmo arco que a Ah, gente esse vê é o na raio descrição branco. da Virginia. Viagem no tempo, era só o que faltava a gente ter que lidar aqui. Porém, lembra quando eu disse que os eventos dessa É série verdade, aconteciam também, em pelo uma amor de dimensão paralela à nossa? Então, logo após as crianças acordarem no centro e serem levadas para o hospital, elas começam a perceber que a cidade inteira parece completamente diferente do que elas estavam acostumadas. Quando as enfermeiras faziam perguntas simples sobre a própria história dos Estados Unidos, respondiam com eventos muito diferentes das que elas esperavam. E o pior de tudo, os próprios pais das crianças percebiam que cada uma delas possuía alguma característica muito diferente dos seus filhos, entre aspas, originais. E algumas delas possuíam até nomes completamente diferentes. Pô, isso daí não tá parecendo viagem Mano. no tempo, não. Tá parecendo viagem interdimensional. Tipo, mudou de dimensão. Mudou de realidade. Porque se não dá, dois corpos podem habitar no mesmo espaço. Dois corpos iguais, né? Identicamente iguais. É, porque se Não fosse podem no habitar tempo, no mesmo teria o espaço. mesmo nome, né? Talvez. Mas é isso, né? Agora tá interessante, né?
É durante as perguntas feitas pelo Sr. Rockefeller sobre ele mesmo que descobrimos que na realidade, esse Rockefeller que a gente está lendo o relato não é o Rockefeller da nossa realidade. Porém, as crianças respondiam com as exatas informações que os próprios livros de histórias descrevem sobre ele, como um magnata da indústria do petróleo. Mas calma, o que isso significa exatamente? Significa que essas crianças vieram de uma linha temporal onde as informações históricas são parecidas com a nossa, mas também significa que essas árvores especiais também estão por aí, cantando para algum lenhador na nossa linha temporal. Vai tomar. Então, o grande plot é que essas crianças vieram para nossa realidade através dessas árvores. Então, elas que contaram essa história aí, então. Uhum. Talvez, né? Não sei. Pelo que eu entendi, né? É o que parece. Cara, eu não vou mentir não, eu tô realmente bem feliz de ter feito o vídeo dessa série. Pra quem... Cara, realmente, esse vídeo aqui tá interessante, bem É explicadinho. só a primeira. Só é a só a mix, primeira. a mix master do som tá meio estourada, né, em alguns momentos. Que o Só às vezes a agudo tá dublagem muito ficou alto. da hora também. É, a dublagem ficou legal. Meio estranhinha, mas ficou legal. Ó, tô falando pra você, ó, todos os caras têm a pose, tá ligado? Os cria da época. Cria. Todos eles têm a mesma pose, cara, tá Engenheiro, ligado? Tipo, arquiteto, ó, escultor ou e é detetive. assim, ou é assim, ou é assim. Sei lá, mano, os caras, não sei, mano. Aprenderam Acho com que os, já com os tem. cria do RJ. Quem acompanhou todos esses dias lá na aba comunidade do canal já deve ter percebido o quanto eu hypei a galera pra esse vídeo. E que infelizmente eu não consegui postar semana passada por, problemas aí. Eu também queria dar um aviso sobre o tão esperado vídeo de Walten Files, que todo mundo fica pedindo sempre, cadê o Walten Ele Files? vai fazer o Alten Files aí, ó. E Muito como bom, esse vídeo cara. é de Muito bom. 4 anos atrás, Ele já ele já deve deve ter ter feito. feito. É, isso aí, deve ter feito já. Quem sabe a gente assiste aí, né? Cara, muito bom. Brigadão aí. E é nóis.